Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ezequias, do canal Aprendendo Automação. Hoje irei mostrar para vocês aqui neste vídeo duas aplicações que é muito encontrada na indústria em diversos tipos de equipamentos, que é o deslocamento de bit. O deslocamento de bit ele é conhecido também como shift, pode ser tanto o shift right como o shift left. Então, para esta aplicação, para esse vídeo, irei utilizar aqui a plataforma de programação TiaPortal, versão 18. E antes disso, eu quero fazer aqui uma breve introdução do que é um deslocamento de bit. Bom, eu tenho aqui, pessoal, uma breve descrição aqui do que é o deslocamento de bit, o SHR, que é o Shift Right. Então, o Shift Right ele é o deslocamento para a direita, né? O Shift ele vai pegar uma posição de determinado número, né, de determinada variável, ele vai fazer o deslocamento para a direita. Então aqui temos um pequeno exemplo aqui, uma demonstração em uma variável tipo inteira com 16 bits. Então aqui no IN, que é a minha entrada e também a minha saída, eu vou pegar, por exemplo, um determinado tipo de variável. No meu N, né, eu vou definir a quantidade de bits que eu vou ter no deslocamento. Então, conforme a quantidade de bits que eu for setando aqui na minha entrada, ele vai deslocar para a saída. Então, um exemplo aqui básico aqui é o da própria descrição. Então, se você observar aqui, ele começa do bit 0, né, bit 0 aqui em cima, e vai até o bit 15. Então, neste exemplo, o que ele fez? Ele pegou o bit na posição 15, né, que é o bit que está flegado como 1, e moveu ele 4 posições. Então, se você observar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, em um pulso que a máquina deu, ou o seu equipamento deu, ele moveu a quantidade de 4 bits. Então, se você observar a sequência aqui, ó 0, 1, 0, né? Tem mais 4 1 seguidos. Então, você vai estar na mesma sequência, ó, 0, 1, 0, mais 4, né, número 1 seguidos. Então, a função do Shift Right é essa, ele vai mover os seus bits para a direita. E lembrando, pessoal, que quando eu for fazer a sua lógica, a gente tem que inverter a posição dos bits, né? Então, por exemplo, aqui, você pegar aqui a memória, né, M0.0, M0.0 até o M0.7, tá meio estranho, pessoal, eu estou desenhando aqui com o mouse, né? A gente pode observar que tem aqui um total de 8 bits, que a sequência nossa, quando a gente vai fazer qualquer declaração de variáveis no PLCtag, a sequência é essa. Só que quando a gente vai fazer uma instrução de deslocamento de bit, a gente tem que inverter a posição. Então, por exemplo, ao invés de começar com M0.0, a gente começa aqui com M0.7, né, e vai até o M0.0. É só uma observaçãozinha aqui para quando você for montar um deslocamento de bit, não ter erro na compilação do seu programa, né? Então, passando aqui adiante, aqui temos aqui o deslocamento de bit, né, que é o SHL, que é o Shift Left. Ele vai fazer um deslocamento para a esquerda. Aqui tem um exemplo bem parecido também com o anterior, só que nessa situação aqui ele fez deslocamento de 6 casas, né? Então, se você observar aqui, a sequência está a mesma, né? Começa aqui do bit 0 e vai até o bit 15, né? Tanto, se você observar aqui, a sequência está invertida, né? Em vez de começar o 0 aqui, por exemplo, o 0 está aqui nessa posição. Ele inverteu o 0 e o 15, né? É dessa forma que a gente tem que fazer quando formos fazer uma programação para deslocamento de bit. Então, o que é o SHL, né? O Shift Left? Ele vai mover os bits para a esquerda. Então, se você observar aqui esse bit 1 aqui, ó, ele foi movido 6 casas. Então, a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele começou do bit 0 e foi para o bit 7, né? 7, o bit 6, né? Começou aqui do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele moveu aqui 6 casas.
E é dessa forma que funciona, pessoal. Aqui do lado tem aqui também uma exemplificação do bloco, né? Então, como é que funciona isso aqui? O que seria esse MB10? Esse MB10 seria esse carinha aqui, ó, o input, né? A minha entrada. E a minha saída, eu vou usar aqui a mesma variável, né? Pode ser tanto o MB, o MW ou o MD, que mais na frente vou estar explicando a diferença de cada um. Então, ele vai pegar um valor da minha variável e, de acordo com a quantidade dos números de deslocamento, eu vou fazer o deslocamento na minha saída dentro dessa mesma variável, né? Então, por exemplo, a minha variável MB, ela possui 8 bits. Então, se eu colocar aqui no meu número de deslocamento para me mover 8 bits, ela vai mover os 8 bits de uma vez. Ou se eu quiser fazer o deslocamento de 1 em 1 ou 2 em 2, ela vai fazer isso no decorrer, né, do meu trajeto, né, dos pulsos, conforme a minha entrada que eu tiver aqui no EN. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando aqui, eu tenho aqui a entrada, eu tenho aqui a saída, que nesse caso aqui é o MB10, né, entrada, saída. E no N aqui, né, eu tenho o meu deslocamento de bit, né? Eu tenho as posições, quantas casas eu vou querer mover. Neste exemplo, movemos 6 casas, se você observar. E também a instrução foi movida para a esquerda, certo? É o left, shift left, que é um movimento, né? Moveu para a esquerda. Bom, essa aplicação de deslocamento de bit, ela é utilizada muito na indústria em equipamentos em que você precisa da posição de determinado produto. Aqui temos um exemplo prático, né, de uma envasadora de qualquer tipo de líquido. Então, para que serve o deslocamento de bit nessa situação? Imagina que eu quero saber a posição de cada um desses frascos, né? Imagina aqui que esse frasco, um frasco desse aqui, passou vazio, ou então em um determinado ponto desse bico de enchimento não passou, né, com um xizinho que não passou nenhum tipo de frasco. Eu tenho que ter esse controle porque, por exemplo, como eu trabalho com produtos, aqui fosse um exemplo de uma envasadora de cerveja, eu teria um equipamento trabalhando com conta pressão. Então, eu preciso ter a certeza de que tem uma garrafa aqui embaixo, né, para antes eu abrir a minha válvula de enchimento. Geralmente, na parte superior, eu fico aqui a minha válvula de enchimento, né, que é um pistão, onde ela vai estar atuando de acordo com a referência do meu sensor. Então, o deslocamento de bit ele serve para isso, né, para você determinar a posição de determinado produto sem a necessidade de você colocar sensores em cada uma dessas posições. Então aqui temos vários pistões, né, que com certeza aqui na parte inferior teria uma válvula de enchimento para fazer o enchimento dessas garrafas. Então o deslocamento de bit serve para isso. Imagina que nessa posição, a posição onde está o sensor 1, o sensor 1, pessoal, qual seria a função dele? A função dele aqui nesse caso, ele seria o passo da máquina, né? Então, em cada giro da máquina, ele vai setando, falando, olha, a máquina deu um passo. E o sensor 2, neste exemplo, ele seria a confirmação. Então, se a máquina girou, deu um passo, e o meu sensor detectou que tem a presença de algum produto, então ele vai mover 1 para o próximo bit. Se não tiver nenhum produto sendo detectado na leitura desse sensor, ele vai mover 0. Então, se eu quiser então ter a referência aqui mais na frente da posição 10, por exemplo, vamos contar aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na posição 10, se tiver passado apenas uma garrafa, eu vou ter aqui o bit 1 na posição 10, as outras posições vou ter o bit 0, que a máquina ela vai ter um total de 10 passos, né? Então, o meu líquido, o meu produto, ele vai ter deslocado dessa posição para essa, e como passou apenas um produto, um líquido, por exemplo, uma garrafa, eu vou ter apenas o bit 1 nessa posição. Então, a cada pulso que ela vai dar, ela vai deslocando esse bit até chegar à posição que eu quero. Então, vamos imaginar que na posição 10 aqui, eu queira colocar aqui um alívio prévio, né? Um alívio prévio nessa posição, né? Ou então colocar aqui uma válvula de enchimento, né? Uma válvula de enchimento aqui nessa posição.
Então, conforme a minha variável nesta posição, eu posso usar aqui um comparador. Por exemplo, se na minha posição 10 eu tiver detectado a presença de alguma garrafa, eu vou abrir minha válvula. Se não tiver detectado presença de garrafa, eu vou fechar minha válvula, né? É um processo que a gente utiliza aí na programação de equipamentos para a gente evitar tanto desperdício e nesse caso aqui, que é uma enchedora, a gente utiliza também para evitar afogamento. Então, equipamentos que trabalham com conta pressão, a gente tem que ter o deslocamento de bit para evitar o desperdício de produto, né, de bebida, e também, eventualmente, evitar um afogamento. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui, pessoal, tem uma breve descrição dos tipos de variáveis que a gente encontra aí na plataforma Tia Portal da Sims. Bom, aqui embaixo temos aqui, né, são 4 MB, do MB0 ao MB3, são 4 MBs. Então, cada MB ela é a quantidade de 1 byte, né? 1 byte é igual a 8 bits. Para cada MB que eu tenho, ela tem a composição aqui, a quantidade máxima de 8 bits. Então, ela começa do bit M0.0 até o M0.7. Temos aqui um total de 4 MBs, né? São 4 bytes. A junção de 4 bytes, a gente forma aqui uma word, né? Que é uma MW. Então, por exemplo, temos aqui o exemplo de um MW0. A MW0 é a composição de 2 bytes, né? Temos aqui 2 bytes, que um total de 16 bits. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar a MW0, por exemplo, ela vai da minha M0.0, aqui embaixo, até a minha M7.7. Esse é o espaço de alocamento dessa MW. E tem também aqui a nossa MW2, né, que ela vai começar do M2.0 até a M3.7, né, que também é a mesma sequência, ela tem 2 bytes e um total de 16 bits. E aqui mais à frente, mais em cima, temos a MD, que seria MD, que é uma double word, né? São 2 words. Double word, a MD, ela tem o comportamento, ela consegue alocar até 32 bits, né? Que são a somatória desses bytes aqui, ó. Desses bits, né? São 16 bits da minha primeira word, mais 16 bits da minha segunda word. Então é só para a gente dar uma breve pincelada nisso aqui, porque o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar utilizando essa aplicação. Beleza, pessoal? Bom, partindo aqui para o Tia Portal, eu vou abrir aqui uma instrução para a gente dar uma analisada. Voltando aqui, pessoal, no deslocamento de bit, eu fiz aqui uma lógica para a gente fazer uma simulação. Temos aqui um SHR, que é o Shift Right, que ele vai deslocar para a direita. Aqui na minha entrada tem um pulso, né? Pulso SHR, né? Pessoal, lembrando aqui vocês aqui, quando a gente for fazer um deslocamento de bit, essa instrução de SHR ou SHL, ela comporta aqui no máximo 32 bits. Então, se você quiser mover mais do que 32 bits, você vai ter que utilizar uma outra aplicação que eu vou mostrar aqui mais à frente no decorrer desse vídeo. Então, nesse caso aqui, o que temos aqui? Aqui temos uma memória, né, com a detecção de bola, de pulso positivo. Então, conforme eu for pulsando, ela vai deslocar a quantidade de bit que foi setada aqui no meu N, certo, pessoal? Então, se eu tiver setado aqui 1 bit, ela vai pegar 1 bit da MD10 e deslocar para MD10. Nisso aí, eu tenho aqui embaixo uma outra memória, que é o Ativa Bit. Esse Ativa Bit, ele serve para quê? Lembra do exemplo da garrafa? Ele seria como se fosse o sensor 2. Então, toda vez que a máquina der um pulso, a máquina der um passo, der um giro, né? E se o meu sensor, que está no sincronismo, ele ativar esse bit, ele vai setar um bit dentro da memória M10.7, né? Lembrando que a MD10 ela vai da M10.0 até a M13.7. Tá, mas por que eu iniciei aqui da minha M10.7? Só voltando lá atrás que eu tinha explicado da posição dos bits. Então, toda vez que eu for trabalhar com deslocamento de bit,
eu tenho que fazer a inversão da posição dos bits. Então, eu tenho aqui, eu vou abrir para vocês aqui um simulador, que eu já deixei aberto aqui já, que vai ficar melhor a nossa compreensão com relação a isso, né? Eu criei aqui, pessoal, uma tela, vou até minimizar isso aqui, uma tela de HM, para a gente entender melhor o funcionamento, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na parte superior, a descrição aqui, temos um total de 4 bytes, né? O primeiro byte, segundo byte, terceiro byte e o quarto byte. Esses 4 bytes é a minha MD10. Então, se você for observar aqui, né, a minha MD10, conforme eu havia anunciado, ela vai começar o meu deslocamento de bit da 10.7 e vai até a 13.0. Então, vamos lá, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui bem prática para vocês. Deixa eu só dar uma reduzida nessa tela, beleza? Então, vamos observar esse negócio aqui. Aqui, pessoal, tem um botão que eu coloquei aqui, que é o seguinte, esse botão aqui é o endereço do meu pulso. Então, toda vez que eu acionar ele, ó, acionei, ficou verdinho o P, né? Que é a minha detecção de borda. E aqui embaixo é o ativa bit, que é essa variável aqui, M1.2, né? E aqui, a quantidade de shift é esse cara aqui, ó, a MD14. Se você observar aqui, o último valor aqui é 1. Então, se eu mudar aqui para 2, né, a gente vai ver a posição dele aqui também como 2, certo? Vamos colocar um aqui para a gente fazer uma exemplificação maior. Então, toda vez que eu ativar esse bit, você pode observar que ele já setou 1, né? Ele vai setar um número, vai setar um bit na minha memória 10.7. Tá, mas aí vem a dúvida, né? Toda vez que eu uso uma instrução set e reset, como nesse caso aqui eu não usei o reset em lugar nenhum, como é que fica isso, né? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, porque lembra da instrução set reset, então toda vez que eu setar a memória, eu tenho que resetar ela. E nesse caso aqui eu não tenho reset, então como que essa memória M10.7 ela vai ser desflagada? É muito simples, pessoal. Como que ela vai ser desflagada? Então, por exemplo, aqui eu setei 1, mas se eu mover aqui mais ou menos, novamente aqui o Shift Right e mover 0, observou aqui que ela saiu da posição? Então, em vez de estar flegado aqui como 1, ela flegou 0. Por quê? Porque aqui o meu bit, M1.2, está aqui em aberto, ela não setou esta memória. Então, toda vez que eu ativar aqui e der um pulso na máquina, ela vai setar 1. Ativei, deu outro pulso, ativei, deu outro pulso na máquina. Então, toda vez que eu for ativando os bits, ela vai mover 1. Então, eu posso também estar inserindo aqui diretamente na memória específica que eu quero. Só voltando aqui novamente, o nosso exemplo. Então, eu vou até fazer uma alteraçãozinha aqui bem breve para a gente ficar... Eu vou pegar esse botão aqui da HM e deixar ele totalmente flegado para a gente fazer entender aqui melhor essa aplicação. Deixa eu só mudar aqui, rapidão. Eu acho que isso aqui... Eu vou colocar aqui esse botão como invert bit para a gente compreender aqui melhor essa situação. Se não me engano é isso aqui, ó, ativa bit SHR, certo? Ok, e vou também mudar o outro, que ele também está na mesma situação ali. Vou colocar aqui também um invert bit. Essa daqui já vai ser o SHL, beleza? E vou abrir aqui novamente o nosso simulador. Bom, já fiz aqui a alteração que eu queria fazer. Deixa eu voltar aqui para a tela que a gente estava de novo. Conforme a gente estava comentando, se eu manter esse cara aqui flegado o tempo todo, e conforme os passos que eu for dando aqui no SHR, ele vai manter sempre mover 1 para a próxima casa, né? Então, toda vez que eu desflegar esse botão, ele vai mover 0. E também, da mesma forma, a minha instrução aqui é SHL, né? Que é o Shift Left. Para essa situação aqui, eu ativei aqui o botão SHL, né? Que é o Shift Left. Então, aqui ele vai também mover para a esquerda. Então, vamos só fazer um exemplo aqui para a gente ter um maior entendimento, né? Então, pessoal, vamos fazer aqui uma pequena exemplificação
para a gente entender melhor. Então, pessoal, neste exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui uma máquina que trabalha com embalamento, né? Então, na minha posição 10.7, se eu estiver trabalhando com o deslocamento para a direita, eu vou começar com 10.7. Ou, se eu estiver trabalhando com o deslocamento para a esquerda, eu vou começar aqui no bit 13.0. Então, vamos imaginar aqui que nesta posição 10.7, eu inseri algum determinado produto que vai ser embalado no decorrer do meu trajeto. Então, imaginamos aqui que a minha máquina esse produto vai passar por um total de 32 passos e que no decorrer dos passos aqui eu vou ativando as saídas de acordo com o que eu quero. Vamos imaginar que na posição 10.7 eu entrei com o produto e na minha posição 10.5 eu quero fazer uma comparação, ou então eu quero fazer a inserção de uma embalagem, né? Uma embalagem primária. Então, toda vez que estiver na posição 10.5 e ela for verdadeira, eu vou inserir aqui na minha posição 12.5, por exemplo, uma embalagem. Então vamos lá. O meu bit vai deslocando aqui para a direita. Opa, cheguei na posição 10.5, né? Significa que eu tenho lá uma embalagem de biscoito, por exemplo. Então, se tem aqui a embalagem de biscoito, eu vou inserir aqui na minha posição 12.5 a minha embalagem primária, né? Que é aquela embalagemzinha transparente, sem nenhum tipo de impressão. Então, conforme a máquina vai andando, e suponhamos aqui que na posição 10.0 e 12.0 aqui eu queira inserir aqui, por exemplo, a minha embalagem secundária, que é aquela embalagem já que vem com timbre, que vem com a marca do fabricante. Então, para isso, eu vou ter aqui uma outra linha com outro deslocamento, né, nessa situação, em que eu vou ter um comparador entre ou a minha memória 10.0 com a minha 12.0, né, para saber se eu tenho um produto e também a minha embalagem primária, para me inserir a minha embalagem secundária, né? E assim eu vou, né, dando os passos na minha máquina conforme a necessidade. E só voltando, pessoal, só recapitulando aqui, mais um detalhe bem importante, eu vou só zerar esse aqui e também zerar. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona também esse deslocamento aqui, como que é o processo dele para ele mover o total de 32 bits, né? Então, nesta posição aqui, 10.7, aqui se você observar aqui, a quantidade de shift está em apenas 1. Então, se eu quiser modificar aqui para 5, por exemplo, e der um passo aqui para a direita, observe que ele saiu da posição 10.5 e foi para 10.2. Ele moveu 5 casas, né? Esse cara aqui, ele é referente a essa MD14. Né? Se você observar, tem até os 5 flegados aqui, conforme eu havia comentado anteriormente, né? Cada pulso da máquina que eu tenho, se eu tenho um bit ativado e se eu tenho a quantidade de bits que eu quero que ele mova, ela vai mover esse bit dentro da minha variável, conforme também a minha necessidade. Então, imagina aqui que eu mudei aqui, por exemplo, para 8 bits, né? Eu vou mover 8 bits de uma vez, mas geralmente os equipamentos ele trabalha movendo apenas um bit, né? Então ele saiu aqui do 11.0, vai entrar aqui agora no 12.7, né? Assim até percorrer todos os bits do meu deslocamento de bit, ao qual estou utilizando uma double word, né? Com uma MD de memory bit e D, abreviação de double word, né? Então ele vai mover aqui a quantidade de bits que eu estou utilizando. Se fosse que, por exemplo, uma MB, ele iria mover apenas 8 bits. Se fosse uma MW, ele iria mover uma variável inteira, né, que é o total de 16 bits. E nesse caso, como é uma double word, ele está movendo aqui o total de 32 bits. Beleza, pessoal? Voltando aqui, pessoal, para uma exemplificação de uma instrução que a gente queira mover a mais de 32 bits. Para isso, eu fiz aqui uma lógica para a gente fazer esse processo. É óbvio que tenho, né, várias
tipo de programação diferente, onde o pessoal utiliza com maior frequência a instrução em SCL, né? Quando o pessoal quer mover acima de 32 bits, isso, claro, né, usando o TIA Portal, o pessoal geralmente usa uma programação em linguagem SCL. Já para outros CLP, por exemplo, da Rockwell, eu fiz um teste, né, no CLP da Rockwell uma semana atrás. Eu vi que a gente pode apenas setar a quantidade de bits que você quer aqui e ele consegue mover de acordo com o que você quer, não sendo limitado apenas a 32 bits. Mas para esta aplicação, vamos mostrar para você aqui uma exemplificação de como você vai conseguir mover acima de 32 bits utilizando a instrução de deslocamento de bits SHL ou então SHR. Beleza? Aqui, pessoal, nesta instrução, eu utilizei aqui o mesmo bloco, utilizei aqui também neste caso aqui foi uma MB. Se você observar, a MB ela tem só o total de 8 bits. Então, se você abrir aqui, por exemplo, uma watch table e você digitar o endereçamento da sua MB, por exemplo, MB4, e você mudar aqui para binário, por exemplo, né, vamos fazer o monitoramento. Se você for aqui observar, a gente tem aqui a posição de total de 8 bits, né? Que no caso aqui é a nossa MB4, né? Conforme eu havia explicado no slide. Então, para esta aplicação, como é uma instrução diferente e eu quero mover acima de 32 bits, não tem a necessidade de eu utilizar uma MW ou uma MD, que é uma instrução com maior armazenamento de memória. Eu posso usar uma mais compacta, mais reduzida, que nesse caso aqui eu utilizei uma MB. Então, qual que é o princípio? O princípio é o mesmo. Neste exemplo aqui eu já coloquei aqui a descrição do sensor, sensor 1, sensor 2, que é a mesma descrição que eu coloquei aqui no nosso slide, né? Sensor 1 e sensor 2. E conforme o pulso da máquina, eu vou setando aqui um bit dentro dessa memória, que é no caso, como eu utilizei aqui a MB4, eu vou setar um bit aqui na minha memória 4.0. Observa aqui que neste caso eu não fiz a inversão dos bits, conforme eu havia feito aqui, por exemplo, nessa aplicação, né? Ao invés de começar como 10.0, comecei como 10.7. Por que eu não fiz isso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. A instrução é a mesma, a aplicação é a mesma, só que o método que a gente fez aqui agora foi diferente. Para a gente mover mais do que 32 bits, a primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer uma instrução para controle de fila. Né? O que seria isso? Né? Toda vez que o meu sensor ele fregar essa entrada aqui, M0.2, sensor 2, ele vai mover 1 para dentro dessa memória 4.0. E essa memória aqui, se eu for dar uma cross-referência aqui, por exemplo, a gente vai encontrar ele em outro local que é o nosso main. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma observada. Então, se você for observar aqui, aquela memória 4.0, ela está no nosso main, que é o nosso gerenciador aqui, onde vai fazer a varredura dos ciclos. Então, o que eu fiz aqui de diferente do exemplo passado? Então, toda vez que eu tiver um pulso positivo, ele vai mover 1 dentro de uma variável que eu criei no bloco de dados, que é esse bloco de dados aqui, que é o controle de fila. Nesse bloco de dados, eu fiz da posição 1 até a posição, por exemplo, 40, né? E se você observar aqui, eu tenho aqui todas as variáveis que eu estou utilizando aqui, ela está como retentiva. Para que isso aí? Para que todas as vezes que meu programa fizer uma varredura, ela vai setar o bit para dentro dessa memória e ela vai ficar fregada. Por exemplo, a posição 1 vai fregar um bit nessa posição. Quando for dar a próxima varredura, se tiver algum bit na entrada ou não, ela vai pegar e fazer o meu deslocamento para a posição 2 e assim sucessivamente, né? Até a posição que a gente queira, né? Esse exemplo aqui eu utilizei quando a gente fez uma programação do enchedora, onde eu precisava ter um total aqui de 138 posições. Lembro que na época foi uma maior dor de cabeça, porque a gente estava acostumado a utilizar a instrução SHR, e naquela situação a gente precisava de uma instrução
em que movia mais do que 32 bits. Só que a nossa aplicação, né, a maneira mais fácil da gente fazer este deslocamento foi fazendo esta lógica. Então, vamos só voltar aqui. Então, toda vez que a minha memória ela for verdadeira, ela vai mover 1 dentro, né, desta variável aqui que está no meu bloco de dados do controle de fila. E toda vez que ela for 0, né, tenho aqui uma entrada invertida, ela vai mover 0 também para minha posição 1. Beleza, pessoal? E aqui também tem um detalhezinho que a gente fez, que eu fiz, foi criar também uma FC para controle de fila, que é essa FC1. Essa FC aqui, pessoal, eu fiz 40 moves, né? Se você observar aqui estamos aqui na network 39. O que ela faz? Ela pega da posição 1 e joga para a posição 2 e faz uma sequência, né? É exatamente uma fila. Pega da posição 1, vai para a posição 2, da posição 2 vai para a posição 3 e assim sucessivamente, né? Até chegarmos aqui à posição de bit que a gente quer, que no caso a posição de 40 bits. Então, essa foi uma exemplificação que a gente fez para mover, por exemplo, 40 bits. Aqui na minha FB1, que é esse bloco de função aqui, eu tenho aqui mais embaixo uma instrução também para a gente dar uma avaliada, né? O que seria aqui esse sinal do sensor 1 mais esse P-trig? Bom, esse P-trig, pessoal, nada mais é do que essa mesma instrução de detecção de borda. O P-trig com a detecção de borda de subida é a mesma coisa. Assim como o N-trig, como também a detecção de borda de descida. É a mesma coisa, o mesmo princípio. Neste caso aqui, por que eu utilizei? Se eu não utilizasse aqui uma detecção de borda para fazer a varredura do controle de fila, o que ia acontecer? Toda vez que eu setasse um bit nessa memória, esse sensor aqui também ia ser ler positivo e esse bit ia estar flegado na posição 1 até a posição 40. Eu fiz esse teste e falei, cara, tá errado, não tá certo. Vamos colocar aqui uma detecção de borda, né, de pulso positivo, detecção de borda de subida. Então, é exatamente para isso que serve, pessoal. Então, só a gente voltando aqui, capturando, né, a nossa lógica é essa lógica. Temos o sensor 1, o sensor 2. O sensor 1 é a posição da minha máquina. O sensor 2 é a confirmação do produto, conforme a minha descrição aqui, a confirmação do produto. E aqui embaixo, esse sensor 1, que é o pulso da máquina, a cada varredura do meu PLC, ele vai fazer apenas uma leitura no meu controle de fila. Então, pessoal, conforme eu havia comentado, as posições da posição 1 até a posição 40, eu fiz aqui uma simulação, né? Criei aqui uma segunda tela para a gente fazer essa exemplificação. Nesta aplicação, a gente tem que observar o seguinte: como é uma aplicação diferente, a gente não vai conseguir mover mais do que um bit conforme a aplicação anterior. Nessa aplicação aqui a gente consegue mover, por exemplo, os 32 bits de uma vez. Já nessa aplicação a gente só vai conseguir mover um bit por vez, né? Até não faz muito sentido também, né, que a gente querer mover mais de um bit, porque a maioria também dos equipamentos, geralmente, né, a máquina trabalha em passo por passo. Então, uma aplicação que você vai mover apenas o bit. Então, vamos fazer uma exemplificação bem simples aqui, né? Se eu quiser mover aqui um bit, né, sensor 1. Então, se eu quiser mover esse bit aqui do 1 ao 40, então, conforme a minha máquina vai girando, ela vai deslocando esse bit aqui conforme a minha necessidade. Então, se eu observar aqui, por exemplo, nessa posição 10, se eu abrir aqui o meu bloco de dados aqui e colocar para monitorar, por exemplo, eu consigo observar que a minha posição 10 vai estar flegado como 1, tá vendo? E assim, pessoal, eu posso estar também inserindo, né? Então, por exemplo, meu sensor 2 aqui detectou o produto, minha máquina deu um pulso, ela vai movendo, detectou outro produto, moveu, detectou outro, moveu, e assim sucessivamente, né? Então, essa aplicação aqui eu consigo fazer um deslocamento de bit de mais de 32 posições, né? É uma aplicação aí que você pode utilizar aí para uma máquina, por exemplo, aí o nosso primeiro exemplo foi que a máquina de enchedora,
Um exemplo prático que eu tive foi uma enchedora que eu trabalhei que tinha 90 bicos. Então, desde a parte de envase, entrada de bebida, até a parte de arrolhamento, a nossa parte de arrolhamento, a gente tinha um total de posições de 138 posições. Então, para isso, era só eu adicionar aqui as posições que faltam. Como eu parei na 40, eu poderia estar adicionando aqui a quantidade aí, enquanto tivesse espaço de memória no meu CLP. Então, pessoal, fica aí o nosso vídeo aí, dessa instrução de deslocamento de bit aí, para a gente estar utilizando nos nossos equipamentos aí, conforme a nossa necessidade. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e um abraço, até a próxima.